Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, da vida que me encontrou. Estamos na nona mensagem de Romanos 8. Diz assim, Romanos 8, 29: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Senhor, nós oramos. Estamos diante da Tua palavra, da Tua verdade eterna, Pai, que tenha alimentado o Seu povo por milhares de anos, por muitos anos. Que o Senhor nos dê graça para compreender a Tua palavra. O Senhor ilumine a nossa mente para realmente compreender a doutrina e amá-la. E o Senhor aqueça o nosso coração para que essas verdades, Senhor, elas venham alterar o nosso caminhar no dia a dia, Pai. Que o nosso evangelho não venha a ser só de ouvir, mas realmente de sermos praticantes da Tua palavra, porque a amamos. E é isso que tem que crescer no nosso coração, Pai. O amor pelas Tuas verdades, Senhor. Porque é assim que o Senhor tem transformado o Teu povo. Esses versos, Senhor, são versos tão profundos que fazem a Tua obra tão grandiosa em nós, Pai, que muitas vezes temos perdido de vista. Traz luz, traz renovo com uma mensagem sobre esse tema, Pai, para que meus irmãos possam compreender e nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Bom, a minha mensagem de hoje é 5 verdades. Eu não gosto de fazer temas assim, mas é um fato irrefutáveis desses 2 versículos. As 5 verdades aqui que nós, cristãos, temos que olhar essas verdades e crer nessas verdades, mas mais do que isso, sabe? A palavra será tem que custar, mas assim, entender essa doutrina, ela vai fazer parte do nosso coração. Então, só recapitulando, nós falamos semana passada o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas as coisas ruins, todas as coisas boas. Depois falamos que quem são aqueles que amam a Deus e qual que é o propósito que Deus fez isso. Então você tem que lembrar que é dentro desse contexto menor, mas tem um contexto ainda do capítulo do livro. Dentro desse contexto que ele vai dizer essas palavras. Ele falou, todas as coisas saber, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito. E aí ele entra, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. É nesse contexto que ele está falando. Então, irmão, até que nós vimos que Deus está agindo conforme o seu propósito. Agora, qual é esse propósito? Qual é o propósito de Deus?
ficar, como eu já falei, procurando esse propósito, todo dia de manhã, dizendo, nossa, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Eu tenho que caçar e achar em alguma revelação de alguém, de alguma outra coisa que eu tenho que fazer, ou tudo isso está errado. E Deus já falou qual é o propósito dele. E nós precisamos crer na palavra dele. É isso que Paulo está falando. Paulo, é como se ele dissesse, não sai aí procurando, não, porque eu vou te contar qual que é o propósito de Deus. Não precisa ficar procurando. Ele tem um propósito, e melhor que isso, ele executa os seus propósitos. Então Deus agindo, não sei, irmãos. Alguns que não são cristãos vão procurar os propósitos em horóscopo. Você vai falar assim, mas tem gente crente que faz isso também. Crente. Não! Eu fico assim, irmão, eu não sei como vocês aceitam isso. Esse tipo de pessoa, às vezes, zomba da nossa fé. Ah, vocês são crentes, não sei o que, tem um horóscopo, irmão. Você acha que a lua estava virada para você aonde? O dia que você nasceu, você é insuportável. Você vai casar com fulano, porque aquele dia, meu Deus do céu, e a minha fé que é irracional. Como diz meu filho, para mim nem isso serve, para ele serve, só serve o cavaleiro do Zodíaco. Irmãos, agora a nossa fé não é desse jeito. Ah, tudo bem, você está falando disso, mas quantos crentes não procuram horóscopo, mas procuram qualquer outra coisa que pareça um horóscopo? Alguém que tem a palavra do dia para você. Isso é horóscopo evangélico, mandinga de crente. Qual que é a palavra de hoje para mim? Dá vontade de fazer. Já viu aqueles negócios que você tira um versozinho assim? Dá vontade de fazer um daqueles só com verso de exortação. Minha vingança, e eu retribuirei. O que você faz com um texto desse? Essa é a palavra do dia. Deus vai se vingar de mim. Então, irmãos, qualquer procura extra-bíblica, e lógico que quando nós procuramos biblicamente, o Espírito Santo nos ilumina, tudo isso é uma ação do Espírito, não é uma questão só racional. Mas qualquer procura fora, qualquer procura assim, que você acha que você tem um propósito somente para você, e você tem que achar através da palavra de fulano de tal ou de outro, minha, não é o que Paulo ensinou. Paulo está ensinando que você tem um Deus bondoso e amoroso, que conhece todas as coisas, e Ele vai mover as coisas para o caminho que Ele quer que você siga. Isso é para acalmar o nosso coração, não para nos desesperar. Mas vamos lá. Ele começa dizendo, talvez a parte desses versos mais complicado hoje em dia das pessoas. Ele começa dizendo o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Então, primeira coisa, aqui há uma questão da presciência. 1 Pedro 1:2, que Deus. Tem como colocar aí ou travou tudo? 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito. Por que a questão da presciência aqui, irmão? Deus conheceu de antemão. O que algumas vertentes vão dizer? Erroneamente, eu estou falando que eu não acredito nisso. Alguns vão dizer o seguinte, que Deus, Ele olhou para o futuro e viu quem ia crer. Quem aprendeu assim? Ele olhou para o futuro e Ele viu que o pastor Júnior ia crer. E aí elegeu ele. Essa é a crença geral no Brasil. Nos melhorzinhos, porque tem gente que é muito pior que isso. Que Deus ele precisa consultar o futuro para que eles possam definir os salvos. E aí ele chama presciência disso. Ah, pastor, mas já é escrito presciência. Bom, presciência para você é saber o futuro, ok? Mas para um Deus onisciente, onipotente, criador, não é. Bom, desculpa falar em termos teológicos, mas o arminianismo, que é uma linha teológica, ele não só agride a soberania de Deus, que para mim é o pior, ele agride como Deus conhece as coisas. Se Deus precisa olhar no futuro, vamos pensar, quando ele foi
fazer tudo há 8, 10 mil anos atrás, daqui a mais, há 50 mil anos atrás. E ele teve que olhar lá na frente para saber se o Alex ia crer. Você tem que concordar comigo que existia algo que Deus não sabia. Sim ou não? Se ele teve que consultar o futuro, existe algo que ele não sabe. Então ele não é onisciente. Agora, um Deus que criou todas as coisas precisa consultar o futuro, irmão? Quando diz que ele de antemão conheceu, ele está dizendo o seguinte: ele é o Criador. E tudo que ele fez com o seu conhecimento, ele já conhece tudo. Efésios 1:4. Me lembrei desse texto agora. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. É o mesmo sentido. Ele de antemão conheceu. Antes que tudo existisse, ele conheceu. Por que ele conheceu? Porque ele é o Criador. Conhecer também, irmão, não é no sentido meu e seu de conhecer aqui. Conhecer. Esses dias eu passando algo engraçado. A minha menor, a Catarina, a caçula, falou assim: o que é conhecer, mãe? Aí a Cátia foi lá tentar filosofar para ela ficar de conhecer. Para terminar, a Cátia falou assim: por exemplo, quem sou eu? Ela falou: você é minha mãe. Eu falei: então, sou sua mãe e mãe de seus irmãos. Você me conhece assim. Ela falou: não, você só é minha mãe. Ela falou: como assim seus irmãos? Falei: são imaginários. A Catarina levou isso lá em casa, não. Riu até cansar disso, porque eles não existem. São fruto da nossa imaginação. Tirando essa loucura, conhecer biblicamente, abre aí Romanos 11:2. Romanos 11:2. Eu quero que você olhe. Coloca para mim, Davi. Como que é a maneira de Deus conhecer? Eu podia mostrar 3 textos no Novo Testamento, tá? E vários no Antigo, mas eu vou mostrar só esse por causa do tempo. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo. Está falando do povo de Israel, tá? Aqui. A quem fez o quê? De antemão? Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, quando pediu persistência, dizendo: Deus de antemão conheceu. Conhecer aqui é o seguinte, ó. É o inverso do quê? De rejeitar. Deus não rejeitou o seu povo. O que ele fez? Ele conheceu. Conhecer no Antigo Testamento, né? E sempre no Novo Testamento, em referência a Deus, há 3 citações: Atos 2, eu anotei aqui, e 1 Pedro 2. 1 Pedro 1, 2 e 2:20, quando fala da presciência a respeito de Deus, é no sentido de conhecer, no sentido assim, ele conheceu, não que ele não conhecia antes, ele conheceu no sentido de que ele amou, ele não rejeitou. Então você vê, aqueles que ele rejeitou, não é que ele não conhecia, como nós estamos dizendo aqui, de saber que ele existia. Eu acho que ele sabia que existia, mas ele não conheceu de maneira amorosa, soberana. Então esse ele rejeitou. Agora o povo de Israel, ele conheceu de antemão. Ele foi favorável a ele. Ele os amou. Ele os guardou. Conhecer para Deus não é saber que existe um povo, porque ele sabe todas as coisas, ele sente. Conhecer para Deus é: eu guardo esse povo, ele é meu povo. Essa é a ideia lá em 1 Pedro, que vai terminar dizendo que, ó, vocês são sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Ele é o quê? Vocês são meu povo, eu os conheci e eu os guardo. Pastor, mas Deus sabe o futuro. Lógico que ele sabe, mas não porque ele consulta, é porque ele criou. É isso que você tem que entender a diferença entre consultar o futuro e saber porque eu criei o futuro. Eu não, Deus criou o futuro. Então, irmão, não fica achando que, se você crê que Deus consultou o futuro, você vai ter dificuldade com o Apocalipse. Ele decretou ou aquilo talvez aconteça e dê tudo certo? Você entendeu? Se você achasse, não, ele conhece o futuro, então talvez o Apocalipse não dentro daquilo que ele falou. E outro, irmão, se Deus consultou o futuro para saber se o Pedro ia ser salvo, e ele viu que o Pedro ia querer, então o Pedro não foi salvo pela graça, foi salvo pelo mérito da fé que ele teria lá no futuro. Você entendeu? Isso não é salvação pela graça, é salvação pelo mérito.
Deus anteviu algo de bom em você e por isso te salvou. Não, Deus não viu nada. Moisés orou sobre isso aqui. Deus não viu nada de bom sobre nós e nos conheceu, sabendo que éramos pecadores, inimigos dele. Ele nos amou, nos conheceu e falou: são meus, vou cuidar desse povo. É isso. É assim que de antemão ele te conheceu. Presciência divina não tem nada a ver com adivinhação ou consultar o futuro. Você não tem mérito na sua salvação. Nós estamos dizendo isso aqui há muito tempo. Creio que você já entendeu isso. Se fosse aquilo que ele viu em alguém que salvasse esse alguém, a salvação seria por mérito de que alguém possui algo que Deus viu de bom nele e não viu no outro. Não foi assim que você foi salvo. Deus não viu nada de bom em você, mas ele escolheu de maneira soberana, ao bel prazer dos Efésios. Escolheu ao seu bel prazer. Por quê? Porque ele é Deus, salvo sem. Ele faz o que o apraz. Sabe o que é engraçado? Até crente hoje em dia fala assim: não, eu faço o que eu quero. Sim ou não? Você vê gente fazendo isso? Ninguém manda de mim, eu faço o que eu quero. Mas se Deus falar isso, fala: não, vamos lá. Deus, ele faz o que eu permiti. Você, a teologia de hoje é o seguinte, irmão: você é soberano e Deus depende da sua decisão. Segunda coisa, vamos lá, cada parte aqui. Pois aquele que Deus já te conheceu, ele também fez o quê? Predestinou. Irmão, é uma doutrina mais odiada dos evangélicos brasileiros, mas está na Bíblia, está aí escrito. Não está predestinou? Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Deus predestinou com um objetivo: cada dia parecerem mais como o seu filho, serem moldados, mas ele predestinou um destino à santidade. Sabe que muita gente gosta de falar de destino, né? Ah, tal coisa é destino, tal coisa, eu me encontrei aquele lá por destino. Tem até um filme do Matt Damon, Senhores do Destino, que tenta passar essa impressão da cultura moderna sobre destino. Mas quando nós falamos que Deus, se alguém disser em algumas igrejas, tá? Não vou dizer que aqui, senão os irmãos se ofendem. Em algumas igrejas dizem assim: você tem um destino da sua vida na sua mão. O que as pessoas dirão? Amém. Levante, lute, que está tudo na sua mão. Glória a Deus, vou lutar. Mas se alguém chegar e falar assim: o destino da história está na mão de Deus, alguém fala: não. Está vendo como nós somos humanistas? Um ser humano que tem no máximo 70 anos de vida, 80, 90, acha que pode destinar as coisas. Mas o Deus soberano não pode fazer. Se ele fizer, ele está sendo errado. Louvado seja o Senhor por Jó em Romanos 11, que ele diz o seguinte: ele nunca pediu conselho para ninguém. Quem aconselhou ele? Ainda bem que ele não houve conselho, nós só teríamos conselhos ruins. Mas é verdade, ele predestinou, decidiu de antemão ter afeição. Essa doutrina é odiada, irmão, que esmaga seu ego. Você não está aqui porque você é bom, você é melhor que alguém. Você está aqui porque ele foi bondoso com você, gracioso. Você é tão pecador e miserável quanto que estão lá fora, mas de maneira graciosa, Deus salvou você. Alguém vai falar: mas essa doutrina pode deixar o crente arrogante. Deixa o que não tem sido sábio. O sábio, que está crescendo em fé, ele olha para o doutrina e fala: como o Senhor é maravilhoso, porque eu sou tão pecador quanto qualquer outra pessoa, tão sujeito ao pecado, tão escravo do pecado quanto qualquer outra pessoa, mas o Senhor quebrou esse jugo de escravidão. Ele te predestinou. Ah, mas eu amo o Senhor. Então, mas a gente explica isso. Você o ama por quê? Porque ele te chamou primeiro. Porque ele te chamou. Não estou dizendo que você não ama ele. Não, ninguém vai para o céu puxado pela orelha. Não, você vai para o céu. Não, não quero. Não é isso não. Tem gente que acha que a doutrina da graça irresistível é levar os outros pela orelha no céu. Ai, você salva sim, que nem filho que não quer vir para a igreja. Até vou dar uma dica, irmão. Eu tenho uma dica maravilhosa para você quando seu filho estiver crescendo e não quiser vir para o culto. Vai e pronto, acabou. Mas traz, se for pela orelha. A Caixa estava contando ontem, estava conversando disso.
que uma vez na vida dela, o pai dela brigou ela aí com a igreja. Que bênção. Alguém fala, isso é absurdo. Absurdo seu filho no inferno. Com apoio seu ainda. Agora, tirando isso, você pode trazer seu filho pela orelha. Por que você tem que trazer seu filho pela orelha, às vezes, irmão? Você tem que falar, vai lá assim. Por que você tem que fazer isso? Porque você não consegue mudar o quê? O coração dele, as afeições dele. Sim ou não? Você queria que ele amasse aquilo. Certo? Mas ele não ama. E aí você faz o quê? Mas é importante que tu vai. E ele vai com aquela cara empurrada, né? Tipo reunião de família, às vezes que o filho quer ir. Você tem que ir no caminho falando, melhora essa cara, e para com isso, sorri para os outros. O moleque vai chegar assim. Aquela cara assim, eu vos odeio, mas me trouxeram aqui, amarrado. Você está certo, você faz isso. Estou te criticando, não. Mas Deus não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque Ele gera o querer, Ele muda a sua afeição. Quando eu digo que, pastor, então eu tomo uma decisão por Cristo, no sentido de que você toma porque Ele mudou a sua afeição, sim. Você não é obrigado, há uma liberdade da vontade, mas é que as afeições, a vontade foi alterada. Você gostava daquilo que era pecado, e de alguma maneira soberana, não por coisa sua, isso foi alterado em você. E agora, por causa desse novo nascimento que você desconhece, você deseja outras coisas. Então nós não conseguimos mudar isso com o filho, mas Deus consegue. Essa é a diferença da conversão. Um exemplo bem simples que eu dou. O filho queria comer, almoçar de pé. E o pai falou o quê? Senta e come. Não, vou comer de pé. Senta e come. Eu vou comer. Tô mandando sentar. O menino sentou, comeu, mas falou no pai. Por dentro, eu estou de pé. Porque o pai não consegue mudar a vontade. Você tem que forçar. Quem nunca fez isso, não foi pai. Agora Deus não faz isso. Quando Ele te salva, Ele altera o quê? Seu interior, seu coração. Quando Ele fala sobre Cristo, Ele está te levando pela orelha. Você passa a amar esse Cristo. Porque Ele consegue alterar. Você entende, irmão? Isso é o Deus soberano. Que Ele consegue colocar o Espírito Santo dentro de você e você passa a amar aquilo que você odiava. Por isso que não é salvação pela orelha, não. Um dia alguém falou assim, não, mas como que assim a salvação não se perde? E se eu não quiser ir para o céu, eu não tenho direito? Foi se você veio do pecado, agora conheceu a Cristo e está pensando em ir para o inferno, é que você nunca veio do pecado, você nunca foi salvo. Fica tranquilo, tu vai para o inferno, fica tranquilo. A pessoa quer liberdade para ir para o inferno, meu Deus do céu. Graças a Deus que eu não tenho essa liberdade. Olha a liberdade, o termo liberdade foi deturpado. Liberdade da pessoa, ela pode subir seu lugar e pular. Isso é burrice. Eu sou livre para ser burro. Não, o pecado, você não é livre para pecar. O pecado vai ser cobrado por Deus, você não é livre para pecar. Liberdade, biblicamente, é ter prazer em servir a Deus. Eclesiastes, qual que é a coisa boa da vida? Amar a Deus e servir. Isso é liberdade. Liberdade é fazer o bem. Quando é fazer o mal, a liberdade é escravidão do pecado. Deus, graciosamente, nos escolheu antes da fundação do mundo. Por quê? Irmão, mesmo que Deus olhasse para o futuro para encontrar um bom lugar, Ele não encontraria. Se Ele não quisesse ter me escolhido antes, depois que eu nasci, Ele ia querer mesmo. Agora, Ele tem um propósito para a destinação. Não é simplesmente levar do inferno. É nos fazer o quê? Semelhante a Jesus Cristo. Cara, lógico que isso vai se concretizar somente no céu perfeitamente. Mas nessa terra, Ele está agindo com todas as coisas da outra pregação, cooperando as coisas boas e ruins, para que você seja moldado à imagem de Cristo. Esse é o alvo de Deus, e se você nasceu de novo, Ele vai fazer isso. Não vai fazer pela orelha, não, Ele vai alterando as suas afeições. Pastor, eu não tenho que fazer nada. É que assim, irmão, é muito nos últimos 40 anos, tá? Colocar assim a soberania e a responsabilidade do homem em. Se Deus é soberano, o homem
Contradição? Alguns acham que é contradição, né? Se Deus é soberano, então o homem é uma marionete. Se o homem é livre, Deus é soberano. Não, essas duas coisas sempre foram encaradas aqui no povo judeu, pelos teus. Na história, as duas coisas são verdade. Você pega por culpa sua mesmo. Deus não fica te obrigando a pegar, nem precisa. Essas duas coisas, elas convivem juntos. Pastor, eu não entendo perfeitamente. Eu também não. Mas não é porque o cara não entende que não é verdade. A Bíblia mostra isso. Então, o grande fim da criação é nós parecermos Jesus Cristo. É crescermos em santidade. Da doutrina da santidade. E Deus vai moer você, Deus vai trabalhar você, para que você se torne cada vez mais parecido. Vai usar, viu, mulheres, o seu marido para quebrar você. Fala, nossa, esse marido é usado por Deus, que eu tenho quebrado. Vai usar sua esposa, marido. Vai usar seus filhos. Vai usar o mundo, vai usar o que for preciso para moldar os crentes à imagem de Cristo. É por isso que nós temos que olhar para os meios divinos e dizer: louvado seja o Senhor, que está fazendo a sua obra. Está vendo, irmão? Se nós quisermos encontrar um propósito especial para nós, não gastar a vida caçando isso. Quando o que ele está dizendo é o seguinte: sirva ao Senhor, ame a Deus e busque, e descanse seu coração, porque Ele vai guiar você. Vai guiar você de maneira bíblica, óbvio. Não é com uma voz falando no seu ouvido. Deus te salvou para fazer a imagem de Cristo. Isso para Paulo é escatologia. Qual que é o fim? O fim é nós sermos parecidos com Jesus Cristo, ser tal como Ele é. Isso é o alvo. Sabe, na época de Paulo, os históricos acreditavam que tudo cooperava para o bem, no sentido que no fim vai dar tudo certo. No sentido seguinte, se eu fui mandado embora de uma empresa de maneira injusta, é porque Deus vai abrir uma porta melhor. Você entendeu? Isso é estoicismo. Alguns chamam hoje disso de cristianismo, mas não é. Não, mas sabe, eu já aprendi assim, então. Isso é estoicismo xing-ling. Ruim. É o quê? Tudo no universo, no horóscopo, ou até no Deus de crer, coopera para que as coisas fiquem boas. Então, por exemplo, se eu descobrir algo ruim, é porque aquela coisa ruim vai juntar e vai dar algo bom. Bom no sentido dessa terra. Então, se eu for mandando embora aqui, Deus tem uma porta de um emprego que eu vou ganhar mais. Por isso que Ele deixou eu sofrer aqui. Então, se eu perdia algo aqui, se eu ia comprar um carro e alguém comprou na minha frente, isso é maravilhoso, porque eu vou encontrar um carro melhor. Então, os problemas nunca estão, eles são ligados a algo melhor, mas nunca melhor no sentido de nos moldar, mas de nós encontrarmos algo melhor. Você entende? Isso é específico da época. O judaísmo, o melhor do estoicismo, cria que o sofrimento levaria o povo de Israel a uma vitória triunfante no final. Que Deus movia e no final, até o sofrimento de Israel, Deus, em alguns sentidos, estava muito certo. O que é para Paulo? Para Paulo, é uma visão que pega um pouco dessa questão judaica, mas com a visão em Cristo Jesus. Para Paulo é o seguinte: a predestinação é a vitória esmagadora de Jesus Cristo. Igual ele disse, é a vitória do povo de Deus. Mas não no sentido que eles vão ter as coisas melhores dessa terra. É a vitória esmagadora porque Deus pega ímpios, inimigos, gente que o odiava e o transforma na imagem do seu filho. Isso é o quê? Deus triunfou. Aqueles que eram seus inimigos agora são a imagem do seu filho. É isso. Vou dar um exemplo claro. Imagine um garoto novo da Palestina é adotado por um judeu. Por melhor que o judeu possa tratar, ele pode ser que em algum momento ele olhe tudo aquilo, aquela guerra. Eu estou dizendo se seria tão certo ou não, estou dando um exemplo. Olhe tudo aquilo e fala: não, mesmo assim, eu não gosto dos judeus. Porque o pai não conseguiu fazer o quê? Alterar o coração. Olhando tudo aquilo,
vendo o seu povo talvez sofrer, na visão dele, e ser vítima, ele pode odiar. E podia acontecer o inverso com um judeu, com alguém palestino. Porque ele, por mais que não seja adotado, ele não consegue fazer exatamente como o filho dele viveu. Mas Deus não é. Deus triunfa porque ele pega pecadores como eu e você, que só pecavam contra ele, só iam contra ele, e vai transformando para no fim de tudo sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aí é a notícia: Deus triunfou. O Apocalipse vai ficar claro que ele triunfou sobre a humanidade, mas a nossa semelhança com Cristo vai ficar claro para os eleitos. O meu Senhor triunfou. Hoje eu sou como Jesus Cristo, sou a imagem de Cristo. Ele é o primogênito, eu não sou igual a ele. Ele é o primogênito, ele é o cabeça da criação, ele é o líder desse povo, mas eu me pareço com ele. Por quê? Porque o meu Senhor triunfou. E essa é a maravilha, irmão. Por mais que você tenha defeito, e eu os tenho, Deus triunfou, está triunfando e triunfará sobre nós. O triunfar, irmão, não é arrumar para ele melhor não, porque depois pode vir alguma coisa e você arrumar o pior. Triunfar é terminar essa era parecido com Jesus Cristo. Isso ninguém pode tirar de você, se você crer. Seu alvo, foi para isso que ele foi predestinado. Essa história, irmão, já que você foi salvo para ficar pecando, isso aí é um absurdo na visão paulina. Não, você foi salvo para crescer em santidade e honrar um Deus que salvou você antes que você viesse a existir. Ele te conheceu, Ele te amou e Ele te guardou por toda a história da sua vida. Você fica encontrando vantagem? Eu fui melhor que meus irmãos têm mais trabalho. Foi melhor por quê? Porque Deus guardou você, seu arrogante. Fica te encontrando vantagem que é melhor que os outros. Foi a mão divina que o fez. Houve uma época da minha adolescência que todos os meus primos, está gravando, todos um ou dois se escapou, se mexeram, se envolveram com droga. E eu, pela graça divina, não aconteceu. Mas você sabe, né, irmão? Adolescente, jovem, você começa a achar melhor que os outros. Depois de muitos anos, numa festa de família, um deles, na verdade, no velório da minha tia, Suzana, um deles me procurou e falou: poxa, Darcy, né, mano, feliz, né, cara? Você se converteu com garoto, não se afastou até com a sua família, e a gente tentando ainda aqui no velório, tentando pensar em voltar para a igreja, a maioria fora. Você foi muito melhor que nós enfrentamos. Falei: então, Rafa, deixa eu falar para você, preciso pedir desculpa para você, você nunca foi melhor que você. Foi a mão de Deus que me guardou. Sabe, quando tudo entrou em colapso aqui, Deus colocou umas duas, três pessoas na minha vida ali, que me protegeu, que me amou, Mas ela fala: sabe, o que não fez com eles? Será que... Eu não sei, mano, eu não sei todos os detalhes que Deus fez. Mas, e eu vou dizer para você, eu sempre fui um pouco levado a alguns exageros na juventude. Talvez se eu entrasse seria ainda pior do que eles. Eu não estou vendo pior ou melhor. Pode ser, eu estou dizendo. Eu não sei, mas eu sei que Deus me guardou. Então quando eu olho para trás, eu não me sinto mais melhor que ninguém. Eu olho para trás e digo: foi a mão de Deus. Quando eu já tinha alguns anos de casado com a Kátia, já tinha o Samuel, minha avó estava bem velhinha, e eu fui no aniversário dela, acho que 80 anos, e eu fui lá, todo mundo fazia uma filhinha lá para conversar com ela e tal, e ela orar para a gente, crente. Quando chegou minha vez, ela falou assim para mim: olha, você não é melhor que seus filhos. Você casou com uma mulher melhor que seus filhos. E Deus te abençoou muito te dando essa mulher que você tem. Não, não, estou dizendo que você está aqui hoje porque a mão de Deus te guardou. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo de gratidão a Deus. Tudo bem, você vai pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, ok, mas você só fez isso, só tomou essa decisão melhor do que a outra, pelo poder de Deus, irmão. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essas decisões não foram boas. Eu decidi abandonar tal coisa, isso foi maravilhoso. Só estou dizendo que quem te deu força para abandonar isso foi o Senhor. Compreende agora? Por que aquela pessoa gostou tanto de você e cuidou de você? Era a mão de Deus.
Ah, pastor, mas mesmo assim eu estou meio frio hoje. Você não tem vergonha, não? De um Deus tão gracioso, que te conheceu de antemão, que guarda você, e você ficar aí testando, ainda tentando viver de qualquer jeito? Você não tem vergonha? Você não ajeita a sua vida logo para honrar esse Deus tão maravilhoso? Você tem a ideia de um Deus que fica te convidando, vem cá, eu quero cuidar de você. Não, é um Deus que fica guardando e cuidando de você. Aí você fala, e você rebelde querendo fugir dele. Se arrependa, ajude sua vida. Você precisa ser levado a ser a imagem desse Cristo. E Deus vem fazendo e você lutando contra, como disse lá o apóstolo Paulo, recalcitrando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca. Às vezes arrogante, pecaminoso, chato, não ora. Fala assim, ai, faz anos que estou orando por tal coisa. Não ora nada. Você só pensa, ai Deus, me ajude, e chama esse treco aí de oração. Quando você parou mesmo, ajoelhou e foi orar, clamar a Deus por algo. Seus filhos estão firmes, sua esposa, por mão divina. Ah, pastor, mas não, eu tenho feito, eu tenho orado. Glória a Deus, não, continue assim. Mas sabe quem tem que te colocar assim? É o Senhor. Agora é você que tem que levar a vida de qualquer jeito. Que trata o culto, eu ia falar isso no próximo ponto, mas eu vou agora, né? Trata Deus como um programa de domingo. É de domingo eu vou na igreja, e a sua vida com Deus é o domingo. Pense bem se você é crente mesmo. Agora eu vou piorar. E você que nem o domingo. Aí você fala para mim, não, eu não venho na igreja no domingo, mas eu faço minhas orações. Mentiroso! Se você não tem força para vir aqui no culto de domingo, vem falar para mim que tem vida de oração eletrônica todo dia. Mentira! Você põe esse textinho bíblico na internet para fingir que está orando. Vai lá dentro do controle, orando nada. Está no Instagram passando lá, e chama esse. Ouve duas musiquinhas lá e acha que isso é oração. Para de desculpa. Você foi chamado para ser a imagem de Cristo. Vir no culto e ter uma vida digna de oração dentro da Bíblia, que é o mínimo. O mínimo. Ah, pastor, é que domingo eu tenho muito compromisso. Eu entendo. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus não é prioridade na sua vida. Você tem quanto compromisso? Quantos aqui trabalham? Quantos aqui trabalham? Adriano, que hora que você entra no serviço? 8 horas da manhã? Já chegou lá no serviço e falou assim, ó, poxa, eu não vou vir esses 3 dias aqui, porque vai ter uma festinha lá, em casa. Hã? É festa da família. E seu chefe aceita? É, mas você acha que Deus vai aceitar? Porque o fato real é que os crentes valorizam qualquer coisa de família ou emprego muito mais na casa do Senhor. Eu não estou dizendo, irmão, que seu chefe chamar você para trabalhar no domingo, você não deve ir. Deve sim. Você precisa disso para sustento. Alguém faleceu, alguma coisa grave na sua família que você foi visitar? Pode ir. Está doente, eu entendo. Fora isso, guarda para você sua desculpa. Lógico que existe motivo. Está doente, está com uma esposa doente, está com um filho doente. Jamais vou te criticar por isso. Cuida da sua esposa. Ame seus filhos. Vai trabalhar? Vai dignamente. Eu entendo. Agora, irmão, o resto. Desculpa. Foi viajar? Eu não tenho nada de errado de viajar. Tá? Se eu não falar isso, você não pode nem viajar nessa vida. Calma. Foi viajar, passeio? Eu louvo a Deus. Mas não vai passear que o Fabio está bem da Europa. Vai viajar todo final de semana? Tenha vergonha, pelo amor de Deus. Serve esse Deus de verdade. Para, irmão, de parecer crente e se torne um cristão genuinamente. Viva de acordo com isso. Olha, essa igreja que nem tem 200 coisas para você fazer. Um culto na semana. Aí não, tem não sei o que, não sei das plantas, não sei quem vai jogar, não sei quem, não sei aonde, você não tem.
Aí você fala o quê? Eu estou sendo mais parecido com Jesus Cristo. Não está não. Você está se auto-enganando. Não é verdade. Não é que o culto dessa igreja é o mais importante. O culto é parte da vida cristã. Se você não cultua, irmão, todo o resto, eu duvido que esteja em ordem. Faça o culto. Ó, pessoas vêm se aconselhar, até cansam, vêm se aconselhar comigo sobre casamento, sobre vida espiritual. Eu falo, não, põe primeiro o culto na sua vida em ordem. Porque eu estou aqui, não me deixa mentir. E eu falo comigo, pastor, estou com dificuldade, sabe o que ela é? Até cansado. Lá no serviço, pensando, foi no culto comigo. Ele quase fala, mas o que tem a ver? Bom, o que tem a ver? Não vai resolver o problema. Mas você vai ser afetado. E você vai ter mais paz e tranquilidade quando passar por luta. Você vai ter respostas cristãs. Não só o Pedro, como a maioria. Eu dou o Pedro porque a gente é muito próximo. Qualquer outro irmão aqui já ouviu isso de mim. Mas, irmão, acerta a questão do culto. Mas aqui não tem jeito, não. Com alguns o culto era à noite. Se fosse de manhã eu vinha, depois de manhã. Se fosse à noite eu vinha. Se fosse à tarde, pastor, 3 horas. Foi 3 horas. Muito calor. Desculpa sua, desculpa você. Essa predestinação que nos leva à santidade nos faz humilde. A outra importância do culto, irmão, é que você tem que admitir que você precisa do culto. Não precisa me ouvir, não é isso. Você precisa adorar o Senhor e ouvir a mensagem, ouvir a pregação do Evangelho, porque é um meio de graça que te abençoa. E aí ele chega ao terceiro, ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. Isso aqui eu já falei semana passada, mas vou repetir. É o chamado eficaz. Existe um chamado geral do Evangelho. Você não tem que ficar escolhendo quem você prega. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber quem é que eu devo pregar? Você não tem que fazer nada disso. Não é sua função? Não, nós temos que subir e anunciar, proclamar o Evangelho. O chamado eficaz do Espírito Santo vai, como eu posso dizer, vai implodir a pessoa por dentro. Você vai colocar 100 pessoas no lugar que não vai falar, vai pregar a mensagem, sei lá, 3, 4, 5, não naquele dia, mas vão responder em transformação, vão querer amar o Senhor. Por quê? Porque o chamado foi eficaz. E esse chamado eficaz não é função nossa, isso é ação do Espírito Santo. A minha função é pregar, não ficar caçando quem é que vai ser chamado eficazmente. Eu prego, e quem chama? O Espírito Santo. Você deve pregar, e assim Deus chama os seus de maneira eficaz. Você vê que isso aqui, irmão, o que Paulo está ensinando aqui, com uma corrente, é uma era ligada a outra. De antemão conheceu, segundo, predestinou, terceiro. Ele não só predestinou, ele chamou eficazmente. Ele está dizendo o quê? Esse Deus que conheceu de antemão, ele trabalha para que as coisas aconteçam. Por isso que o texto vai dizer: olha, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. É Ele trabalhando, é o Espírito Santo agindo, de modo que essa corrente não possa ser quebrada. E se dependesse de mim ou de você, seria quebrada essa corrente. Então, irmão, esse Jesus que nos chamou de maneira eficaz pelo poder do Espírito Santo não pode ser de maneira nenhuma um programa de final de semana, ou às vezes menos do que isso, um programa quando der. A gente fica falando assim, tem muita gente hipócrita. É verdade, mas a hipocrisia nossa, quando passamos semanas, meses, sem horário, eu não vou dizer aqui, irmão, de maneira legalista, que se você ficar um dia que você não conseguiu, isso é o pior, eu não quero nesse sentido. Mas agora, irmão, se você está há muito tempo sem fazê-lo e não sente falta, isso aí é um problema para você. Esse dia foi tão exaustivo que não deu. Faça uma pequena oração e durma. Calma, o Senhor não vai te fulminar por causa disso, não. Às vezes você trabalhou aquele dia 14 horas, chegou, a criança estava doente, ok, mas no outro dia já dá para acertar essa vida, não é? Você foi chamado por esse Deus. Você foi convocado pelo Rei do Universo, pelo Rei da Glória, a ser seu filho e súdito. Haja como
total. Que o Senhor está dizendo o seguinte, que Ele te transforma. Ele não fala assim, ó, viva dessa forma e aí eu vou ver se eu te aceito. Não, os judeus não é assim não. Isso fazem os impérios do mal. A religião manipuladora. Deus não é assim, ele faz o seguinte, eu transformei você. Eu te dei um novo coração. Agora viva de acordo com isso. E ele chamou a esse também, justificou. Oh, maravilha. Justificação, já preguei Romanos 5, só sobre a justificação. Então eu vou fazer aqui um resumo. Você foi justificado pelo que, irmão? Pela fé. A gente podia pegar vários textos aqui que nós já lemos. Romanos 3, 28. Concluímos então que o ser humano não é justificado. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3 e Romanos 4. Romanos 4 é mostrando como Abraão e Davi foram justificados. Os dois heróis da fé foram justificados pela fé e não por suas obras. Romanos 5, por causa dessa justificação, você tem paz para com Deus. E Cristo é o segundo Adão perfeito, que cumpriu todas as coisas, você pode descansar nisso. Ainda Romanos 4, que eu já pulei, o último verso é o quê? O qual, falando de Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Eita maravilha! Porque é o seguinte, só perdoar o seu pecado, tem crente que acha que é isso. Se Deus só perdoasse o pecado, você podia entrar no céu. Não podia não. Para entrar no céu tem que ter mérito. Boa obra. E nós podemos ter boa obra? Não responda, não pode, vai que você erra. Não pode. O que aconteceu? Cristo morreu pelos seus pecados. 1 Coríntios 5, 21. O seu pecado foi imputado nele. Quando ele ressuscita, os seus méritos são imputados a nós. Então ele pagou o nosso pecado e nos deu mérito. Por isso nós somos assim. Essa justificação é completa, irmão. Por isso que eu não sou de outra linha, acredita que não. Ele pagou os pecados, mas agora os méritos tem que alcançar. Eu não ia alcançar. Eu estou dizendo que ninguém alcançou, nem o apóstolo Paulo. Ninguém, nenhum homem alcançou. Todos que foram salvos, ele já mostrou isso em Abraão e Davi. Todos que foram salvos foram através dos méritos de Cristo. Todos os homens. Romanos 5 vai mostrar que Cristo, nosso Salvador perfeito, fez a obra perfeita e por meio dessa obra perfeita, quando nós cremos nele, nós somos salvos. E Romanos 8 já inaugura dizendo, ó, de acordo com tudo isso, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação. Tudo que Deus fez foi de antemão, certo? Então, o céu declarou que você é inocente. No tribunal celestial. E o Supremo Tribunal Celestial não é o STF da coisa. Que ela declara uma coisa, ela declara outra. Ela não tem corrupção, não tem dinheiro por vários planos. O juiz é o Senhor Jesus Cristo. Quando você creu, para nós aconteceu nesse momento, mas para Deus aconteceu antes da fundação do mundo, quando você creu, você foi declarado inocente. E nada e ninguém pode mudar essa sentença sobre você. Agora, viva como justificado de fato. Honre isso. Por fim, irmão, olha como ele termina. E aos que justificou, olha como a obra é completa. Não vai. Esse também glorificou. Olha, irmão. Glorificou. Isso já aconteceu ou vai acontecer? Glorificou para nós, a nossa existência aqui, hoje. Já aconteceu ou vai acontecer? Vai acontecer, certo? Mas está no aurístico. Quem entende um pouco aqui? No aurístico, no nosso questão está naquilo que já aconteceu. Por quê? Porque, irmão, ele está falando desde o começo da perspectiva divina. E se ele deu um decreto, nada vai alterar isso. Então ele glorificou. Para nós, isso ainda vai acontecer. É uma doutrina que eu já expliquei aqui na igreja. Do já e ainda não. Já, você já é salvo? Sim ou não? Você já é justificado? Mas você já foi glorificado?
Você está livre completamente do pecado? Ainda não. Essa é a doutrina bíblica. Mas Paulo vai dizer, ó, da perspectiva de vida está tudo certo. Para de vocês, falta glorificação. Ainda não. Mas está chegando. Paulo, isso é escatologia para Paulo. Escatologia para Paulo é o seguinte: Deus planejou de antemão, Ele predestinou, depois Ele chamou você interiormente de maneira eficaz, depois Ele justificou. Um Deus que fez tudo isso vai glorificar o seu. Porque Ele fez tudo isso para nós sermos a semelhança de Cristo. Esse é o propósito perfeito de Deus. Ele há de cumprir. Bom, já foi em algum lugar que vão sortear quem vai ganhar uma vaga, vai ganhar uma casa? Já foi em algum lugar assim? Quando alguém é sorteado, como é que ele fica? Na verdade, sim. Se é sorteio, o cara pode estar ganhando um bis. Ele vai tirar sarro nos outros, né? Eu ganhei, isso não ganhou. Agora imagina uma coisa muito grande. Ganhar, sei lá, o Ed ganhar e morar no Rio. Um outro curso aqui morar no Rio de Janeiro. Imagina que você ganha uma casa no Rio. Uma casa que você sempre sonhou. Lá no sorteio deu seu nome. Como você ficaria? Seria, já que a casa é sua agora, você ia pichar ela, rabiscar, fazer um sujeira, bagunçar tudo? Ah, é minha mesmo! Eu vou quebrar tudo então, dá uma marreta aí. Você faria isso? Por que você não faria isso? Você nem é tonto. Por que você acha que Deus garantia a salvação? As pessoas vão pecar mais. Quem, eu digo, ó, Deus salvou, eles vão pecar mais, é porque não foi salvo, ele nem entendeu a salvação ainda. Porque quem entende, irmão, e você precisa ser renovado isso semana após semana, ele tem que dar no seu coração, não precisa ser vocal aqui na igreja, mas se alegrar, dizendo, eu não sei porquê, mas Deus me escolheu. Vocês já gravaram um vídeo de um senhor nos Estados Unidos? Pelo que eu entendi no vídeo, ele era coletor de lixo. E um jovem chega assim e fala para ele: se você tivesse que fazer uma pergunta para Deus, qual você faria? E assim, esse videozinho que me manda, provavelmente é horrível. Aí eu falei, será que... Aí eu falei, tá bom, vou dar a chance. E aí ele já se emociona, ele fala assim: se eu pudesse fazer uma pergunta para o meu Senhor, eu perguntaria: por que tu me escolheste? Se eu não mereço nada. Aí, o desenrolar, o cara tentando levar mais ou menos assim, né? Como você está aí trabalhando com... Eu falei, isso não importa. Eu fui salvo pela graça do meu Senhor. Isso devia alegrar. Isso devia ser o motivo da nossa alegria. Deus nos salvou. E nós não vamos escapar da sua mão. De fato, fomos salvos. Cremos. E o nosso destino é ser igual a Cristo. E não é aquele destino humanista que talvez dê certo. Não, não. Deus vai fazer isso. Sua salvação em Cristo, se você crê, pode louvar o Senhor hoje, porque ela é certa. Só que também, irmão, a marca dessa salvação, dessa eleição, dessa predestinação, é o crescimento em santidade. Lloyd Jones, que é o meu pregador favorito, foi num lugar que estavam discutindo quais são as marcas de um crente. Tem muita teoria e tal, e várias delas verdadeiras. Mas Lloyd Jones, como era alguém que gostava de simplificar a questão, ele falou: ó, muita coisa que é verdade, mas eu resumo em duas coisas. O crente nascido de novo, você pergunta duas coisas para ele. Ele gosta de estar com os crentes? Ele gosta de estar com o Senhor no culto? Se ele não gosta dessas duas coisas, ele nunca nasceu de novo. Porque isso é algo que o Espírito Santo colocou no coração dos salvos. Bom, você estava na sua maior crise espiritual. Já passou? Já passou. Certo? Você nem queria ver crente na sua vida. Lembra dessa época da sua vida? Você já era crente, passou algumas ilusões, falando, não estou a fim de tomar crente. Por enquanto. Mas dentro do seu coração, apesar de você não querer ver seus irmãos que estavam chateados com muita gente, você sentia falta do culto.
Por que isso aconteceu? Você nasceu de novo. Eu tenho um colega que falou assim, pastor, eu não vou na igreja há 2 anos, eu não sinto falta. No seu caso, é gravíssimo. A chance é que você não nasceu de novo. Porque os crentes, irmão, eles sentem a falta do seu Senhor. Não simplesmente para ter uma resposta. Irmão, eu vim aqui para ter uma resposta. Você acha que isso aqui é o quê? Tarô? Ela vai jogar um negócio aqui? Ele não vem aqui para saber a resposta, ele vem aqui para se encontrar com o seu Senhor. Mesmo que não tiver resposta. É uma relação de afeto, de afeição, de amor. Você não vai na casa da tua mãe, no dia das mães, e fala assim, eu vim aqui buscar a resposta. Por que você não faz isso? Um filho consciente não vai chegar lá no dia das mães, ou num dia a dia, pedindo um monte de coisa para a mãe. Ele está lá, ele quer demonstrar que ele está lá porque ele a ama. O crente ainda mais, ele vem aqui não só para encontrar a resposta. Se encontrar uma resposta, louvado seja o Senhor. Mas se não encontrar o estar com o Senhor, o estar com os irmãos, o louvar a Deus, já alivia meu coração e minha alma. Isso já me faz bem. Se o sentido que você fala assim, eu vim aqui encontrar a resposta, porque eu quero estar com o meu Senhor, e Ele é a resposta para todos os meus, aí tudo bem. Aí aceito, mas a maioria não pensa assim quando fala em resposta. Se não temos prazer de estar no mundo, há algo muito errado conosco. Se Jesus Cristo é um evento de final de semana, há algo muito errado conosco. Bom, irmão, é um fato. Muitos de vocês servem a Deus há anos, apesar das tribulações, das dificuldades que vocês já passaram. Isso tem acontecido, irmão, por causa desse plano divino que não falha. Ele prometeu que não ia falhar. E ele nunca falha no primeiro crente. Não há de falhar com você. É por isso, irmão, que você acorda um dia, dentro do mal, sentindo falta do Senhor, pensando nas coisas de Deus. Não é porque você é bom, porque Ele coloca isso no seu coração. Agora, irmão, há um chamado para todos os crentes, inclusive para mim, seu pastor. Um chamado à sua consciência. Você acredita? Pensa aqui comigo. Você acredita que Deus chamou e conheceu você antes da fundação do mundo? Você acredita nisso? Hã? Você acredita que Ele predestinou você antes da fundação do mundo? Você acredita que Ele te chamou de maneira eficaz, senão você não aceitaria? Você acredita que Ele te justificou? Você acredita que um dia Ele vai te glorificar? Você acredita nisso mesmo? Então, irmão, viva de acordo com isso. Que a nossa teologia correta não venha a ser discurso correto, venha a ser vida correta. Vida. Eu vou viver querendo crescer em santidade, apesar dos meus defeitos, porque eu tenho um Deus maravilhoso. Então eu não vou ficar simplesmente em debates teológicos. Eu vou viver essas doutrinas. Eu vou amar esse Deus. Eu vou me apegar a Ele. Porque Ele é maravilhoso demais para mim. Porque na minha hora de tribulação, é esse Deus que me sustenta. Vamos ficar de pé, gente? Você pode orar? Pode orar ao Senhor. Dizendo ao Senhor, primeiro com o coração grato, não sei porque o Senhor me escolheu, mas por tua graça eu fui chamado, salvo, porque o Senhor é bom. Olha o Senhor, olha o Senhor.
e regenera o teu povo, guarda o teu povo, e nós aguardamos a tua volta para sermos glorificados contigo, Pai. Essa é a nossa esperança, é a nossa viva esperança. Não temos, Pai, nós temos uma desesperança com esse mundo, porque a nossa esperança está no Senhor, Pai. A nossa segurança é no Senhor que confiamos, e possamos crescer assim, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor leve meus irmãos em paz. Teu dia e uma semana abençoado em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bom, um recado. Domingo que vem temos assembleia para receber os novos irmãos. Às 9 da manhã. Você como igreja, irmão, eu peço que você esteja. É importante para receber os novos membros. Tá bom? Esteja aqui às 9 da manhã. E eu já quero pedir um favor para o irmão. Eu quero que quem puder, traga alguma coisa para o nosso café. Vamos fazer um café especial para comermos depois de receber os nossos membros e comermos ainda mais para acabar o culto. Tá bom? Traga alguma coisa se você puder. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor.
Nações
verdade, Senhor, é com gratidão que nós nos voltamos ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos leve, ó Senhor, nós estarmos arraigados em amor em Cristo Jesus, que nós possamos entender, Senhor, a nossa posição diante do Senhor, como filhos, ó Pai, que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da Tua verdade, ó Senhor, o pleno conhecimento da Tua pessoa. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos traga, Senhor, ó Senhor,